eu disse, querido, Deus, Ele sempre ele está pronto a nos abençoar. Na verdade, nós já fomos abençoados. Efésios 1:3 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Todas as coisas estão disponíveis para nós. Sabe, nós temos acesso a todas as coisas. Segundo Pedro diz que nós temos todas as coisas, o que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu todas as coisas. Basta então que tão somente nós possamos nos apossar daquilo que já é nosso pela fé. Aleluia! Eu falei aqui hoje de manhã, contei a história sobre George Miller. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar nesse grande evangelista. É um homem de Deus que sobressaiu muito na sua época. Mas ele começou uma caminhada, não foi fácil. Eu falei aqui hoje que quando nós olhamos para a vida de Jesus, não é? E nós vemos, olha só, é tão difícil eu alcançar aquilo que Jesus alcançou, porque afinal de contas ele andou nessa terra, nós sabemos que ele teve problemas, ele encontrou desafios, não é? Mas ele era um homem de fé, não é? Para que eu possa fazer como Jesus fez, é difícil. Mas, querido, quando nós vemos homens como esses, sabe, que puderam ousar na sua fé, e a Bíblia fala que esse George Miller, ele, na sua infância, ele já fazia várias coisas erradas. Ele fala que com 14 anos de idade, ele já estava preso. Sabe, era um homem que bebia, que fazia coisas erradas. Aí nós fazemos um parâmetro entre George Miller e Jesus. A Bíblia fala que Jesus, com 12 anos, ele estava onde? Lá no templo. Os seus pais procuraram ele, e ele estava lá no templo, ouvindo e ensinando dos mestres, né? Dialogando com os mestres. Agora nós vemos esse homem que estava ali, 14 anos já preso. E você está muito sério, olhando para mim. E deixa eu te falar uma coisa. O que acontece? Jesus, nos 12 anos, ele estava lá aprendendo e os seus pais estavam procurando ele há 3 dias. E quando encontraram, ele estava lá no templo, junto com os mestres, ouvindo, dialogando. E eu falei hoje pela manhã que quando os pais estavam procurando a Jesus há 3 dias, certamente esse filme que saiu, Esqueceram de Mim, deve ter sido através desse episódio. Criaram esse filme, Esqueceram de Mim. E na verdade os pais de Jesus esqueceram ele lá no templo. E quando acharam, ele estava lá dialogando. Mas George Miller, querido, ele estava ali com 14 anos preso. Esse homem, ele estava já no fundo do poço. E não tinha mais lugar para ele ir. Então ele diz, olha só, eu já cheguei ao fundo do poço. Não existe para onde eu descer mais. Agora eu só posso saltar. Eu só posso agora subir. E eu gostaria de ler uma matéria desse homem. Aqui foi um capitão que estava narrando a história dele. Esse homem simplesmente, ele quando se converteu, ele falou que ele orava 12 horas por dia, pouco, né? Ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes de joelho. Eu não estou dizendo, querido, que nós devemos fazer isso. Essa foi a experiência dele, amém? Ele queria contato com o Senhor, ele queria estar mais íntimo do Senhor, e ele decidiu fazer desta forma. E esse capitão, ele narra então, essa história de George Miller. Um homem de fé que se atreveu a confiar em Deus para coisas grandes e firmes. Alguns anos atrás, narra ele a história, alguns anos atrás, fiz uma viagem para os Estados Unidos, em um navio cujo capitão era um crente muito dedicado. Quando nos aproximávamos da costa da Terra Nova, ele me disse, a última vez que atravessei este trecho, há um mês, aconteceu uma coisa que revolucionou toda a minha vida cristã. Encontrava-se a bordo George Miller. Eu estivera 24 horas na ponte de comando. George Miller procurou-me e disse, capitão, vim dizer-lhe que preciso estar em Quebec
no sábado à tarde. É impossível, respondi. Muito bem, se o seu navio não pode levar-me, Deus achará outra maneira. Há 57 anos que nunca quebro um compromisso. Desçamos até a cabine de mapas. Vamos orar. Olhei para aquele homem de Deus e pensei, de que asilo de lunáticos teria ele fugido? Eu jamais tinha ouvido coisa semelhante. Senhor Miller, disse eu, o senhor sabe a densidade desta neblina? Não, respondeu ele. Meus olhos não estão fixos na densidade da neblina, mas no Deus vivo que controla cada circunstância da minha vida. Ele se ajoelhou e fez uma das orações mais simples que já ouvi. E quando acabou, eu iria orar, mas ele pôs a mão no meu ombro e me disse que não o fizesse. Em primeiro lugar, você não crê que ele atenderá. E em segundo, eu creio que ele já respondeu. E não há mais necessidade de que você ore. Olhei para ele e ele me disse, capitão, já faz 57 anos que eu conheço o meu Deus. E nunca houve um só dia que eu deixasse de ter audiência com ele. Levante-se, capitão, e abra a porta, e verá que a neblina se foi. Levantei-me e vi que assim era. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec para o seu compromisso. Aleluia! Um homem de Deus que ousou a confiar em Deus, que resolveu, queridos, a criar um chão, uma base para que ele pudesse andar. E a base dele foi a palavra. E por causa disto, ele pôde dar saltos maiores. E nós vemos aquilo que Deus realizou através da vida desse homem. Queridos, conosco não acontece diferente. Deus, ele quer realizar coisas grandes em nossa vida, mas nós precisamos ousar para isso. E queridos, as dificuldades, elas não irão nos parar. Na verdade, as dificuldades, quando elas chegam à nossa vida, existe um intuito para nos parar. Mas nós podemos, queridos, estabelecer uma plataforma, aonde nós vamos ter intimidade com o Senhor, a ponto de quando as circunstâncias chegarem, nós vamos colocar os nossos pés e nós iremos colocar um chão firme, achar um chão firme, aonde nós iremos conseguir colocar a nossa planta dos nossos pés e sabemos que nós estamos guiados pela palavra. A palavra, querido, ela sempre irá nos sustentar. Seja em qualquer momento, seja nos momentos difíceis, a palavra, ela sempre vai sustentar a sua vida. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Tiago. Certamente, querido, um relacionamento irá certamente nos nos manter em um momento que a gente esteja passando por necessidade, em um momento de aflição. Certamente a intimidade com o Senhor nos levará, querido, a lugares altos. Aleluia. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Tiago, no capítulo 1, diz assim, verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Sabe, queridos, e quando eu lia esse texto, eu achava que Deus estava permitindo que nós passássemos por provações, passássemos por provas, e Ele tinha alegria nisso. Deixe-me dizer uma coisa, se você pensa nisso. A Bíblia fala que Deus, Ele não tenta ninguém, e Ele não pode ser tentado pelo mal. Nós simplesmente passamos, sim, as provações nessa vida, porque nós estamos aqui, estamos em vida, e enquanto estivermos nesse corpo, nós passaremos por isso sim. Mas essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. Mas o que o Tiago estava falando,
olha só, você vai ter alegria, porque você vai passar pela provação. Ela vai vir e você vai passar por cima dela, e você vai chegar do outro lado, você vai chegar a um bom lugar. Essas dificuldades, essas provações, elas não vão parar a sua vida. Mas nós vamos precisar perseverar. E ele continua falando, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para que sejais perfeitos e íntegros. E talvez você diga, perfeito só Jesus. Não existe ninguém perfeito. E eu tenho que concordar com você, querido, nós não somos perfeitos. Estamos caminhando para a perfeição. E enquanto estivermos nesse corpo, nós seremos sim imperfeitos. Mas, queridos, existem coisas que Deus irá fazer. Sabe, a perfeição nós iremos alcançar em Deus. Mas a integridade, querido, manter a integridade é nossa parte. E Deus não irá fazer coisas que é da nossa alçada. Amém? Não adianta tentarmos terceirizar coisas para Deus, não. Existem coisas que são da nossa alçada e nós teremos que ser íntegros. Porque a palavra de Deus, ela é sempre íntegra. Para que possamos alcançar um bom lugar, vamos ter perseverança sim. E perseverança no dicionário Vine, quer dizer prevalecer sobre, ou ganhar sobre, ocasionando mudança de mente pela influência da razão. Sabe, queridos, a razão, ela sempre vai falar que nós não podemos. A razão, ela sempre vai falar que nós não iremos conseguir passar por uma dificuldade, por uma provação. Porque a sua mente, ela não consegue entender. Ela não consegue entender a fé, os limites da fé, que nós podemos ser ousados em Deus. Sabe, Paulo, ele fala sobre isso lá em Romanos 12, 2. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade perfeita para as nossas vidas. E Ele quer que experimentemos isso, queridos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós iremos avançar nele. E, queridos, através da fé, a fé ela vai fazer com que galguemos lugares mais altos. E, queridos, nós temos ferramentas para isso. E no próximo versículo, Romanos 12, 3, diz que foi-nos dado uma medida de fé. A cada um de nós foi-nos dado uma medida de fé. Mas nós podemos fazer com que essa fé, ela aumente. Como? Orando, jejuando, chorando? Não. Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra, a fé ela chega no nosso coração, e nós avançamos para aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Mas nós iremos trilhar sim, queridos, lugares altos, quando nós colocamos a nossa fé para funcionar. E o próprio Jesus, ele falou sobre medidas de fé. Nós vemos ali Jesus, quando ele estava naquele barco, quando ele fala com os discípulos, passemos para outra margem. E sabemos que se levantou ali um grande vendaval, uma grande tempestade, e acordaram Jesus, não é? Jesus, ele repreendeu aquela tempestade, e depois repreendeu os discípulos, dizendo, por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Já aquela mulher cananeia, ela ousou ali, quando Jesus falou, querido, olha só, o pão não é para você, o pão é para os filhos. E aquela mulher cananeia, ela ousa, dizendo, olha só, Senhor, eu sei disso, mas até os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas. E Jesus fala para ela, mulher, grande é a tua fé. Então nós podemos ver que o próprio Jesus colocou níveis de fé. E nós podemos, querido, crescer na fé.
Através de quê? Da palavra. Aleluia. Nós iremos alcançar um bom lugar através da fé. E querido, quando nós estamos nisso aí, nós estamos criando um patamar aonde nós iremos andar, aonde Deus irá se movimentar. E querido, certamente nós seremos prósperos. Nós avançaremos naquilo que Deus tem para nós. Como eu disse no início, Deus, Ele tem planos de paz para a sua vida. E não de mal. Para quê? Para que Ele possa te dar um futuro, para que Ele possa te dar uma esperança. É da vontade de Deus que você prospere, que você avance. Mas as lutas, elas virão. Mas, queridos, nós precisamos manter um ambiente aonde nós não ficaremos prostrados, mas nós iremos saltar diante das dificuldades. Aleluia. E nós, quando falamos em perseverança, nós lembramos de Abraão. A Bíblia fala que ele estava plenamente convicto daquilo que Deus iria fazer, plenamente convicto de que aquele que fez a promessa era capaz para cumprir. Queridos, Abraão, ele se moveu em fé, era um homem de fé, mas não foi assim sempre. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão. Abraão estava com 75 anos, e Deus fala: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, vê essas estrelas. Estou vendo, Senhor, é o número dos teus filhos. Mas eu não tenho filho. Abraão, olha para a terra, olha os grãos dessa areia, quantas areias você consegue contar? Não, Senhor, é o número dos teus filhos. A Bíblia fala que Abraão, ele se fortalecia dando glória a Deus. Mas a Bíblia fala que ele estava plenamente convicto de que Deus, aquele que fez a promessa, era capaz para cumprir. Mas, queridos, Abraão, ele precisou desenvolver um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que ele aguardou durante 25 anos a realização da promessa. Aos 99 anos, já para os 100 anos, a promessa se cumpriu. Aleluia. Mas, queridos, eu acredito que nesse meio, Abraão, ele teve muitas dificuldades. Ele passou por muitas provações, mas ele estava estabelecendo um patamar para com Deus. Ele estava estabelecendo parâmetros para com Deus, aonde certamente as provações chegariam, mas ele poderia colocar o seu pé e aonde ele acharia chão firme, porque ele estava criando esse relacionamento com Deus. Ao ponto de lá em Gênesis 18, Deus, quando estava já pronto para a destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que os anjos já estavam lá. E Deus fala: será que eu poderia fazer tal ato sem antes comunicar ao meu amigo Abraão? Tamanha era a intimidade que Deus tinha com Abraão. Será que eu posso fazer tal coisa sem antes comunicar ao meu amigo Abraão? Certamente, queridos, Abraão, ele estava criando, substância na sua vida, aonde as provações não deixou que ele ficasse lá embaixo, mas ele saltou, queridos. Abraão saltou, e Deus quer que você salte nessa noite. Para isso você foi formado, para isso Deus te estabeleceu, para que você salte em meio às circunstâncias, para que você salte em meio às provações. Aleluia! Deus é bom. Chegamos até aqui? Glória a Deus! Aleluia! Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus 7. Mateus 7, 24, diz assim. A Bíblia aqui está falando sobre dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E a Bíblia continua falando. Fala que esse homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, encheram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Mas Jesus, ele na parábola, ele diz também que existia outra casa. Ele diz que esse é o imprudente, é o insensato, aonde construiu a sua casa sobre a areia. E a mesma chuva veio, vieram as chuvas, encheram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa e ela caiu, ela desmoronou, porque ela não estava firmada sobre a rocha. E a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. Nós estamos estabelecidos em uma rocha, queridos. E a rocha é Cristo. Scott Webb, no seu livro, Agarrando o Espírito da Fé, ele nos conta uma história onde ele morava em Alabama. E ele diz que lá em Alabama tinha muitos tornados. E existia também muitas árvores lá, árvores centenárias. E ele diz que uma tarde houve um grande tornado, e no outro dia pela manhã ele saiu, e ele começou a andar pela rua, e ele observou uma grande árvore, uma árvore centenária, uma árvore muito robusta, e ele olhou para aquela árvore estava caída. Mas ele olhou para as folhas, as folhagens, elas estavam verdes. Aquela árvore estava bem viçosa, ela era troncuda. E o Senhor falou, na mesma hora falou a ele, olha só, essa árvore é a palavra, é a minha palavra. Mas o solo, ele cedeu. E o solo é o coração do homem. Quando não está firmado na palavra. Sabe, querido, quando nós estamos firmados na palavra, nós vamos ter chão para andar. E as provações, elas chegarão, como eu disse, mas elas não vão nos parar, porque nós vamos estar firmados sobre a rocha. Não seremos como aquela casa que desmoronou, que estava ali firmado sobre a areia. Sabe, e nós podemos, querido, criar um patamar aonde Deus vai se movimentar. E nós precisamos, querido, solidificar a nossa base. Eu falei aqui pela manhã, acredito que vocês já viram esses homens fortes, troncudos, mas que a perna é fininha. Ele desenvolveu os seus músculos, né, a parte superior, mas ele esqueceu da parte inferior. Ele esqueceu da base. E certamente ele será golpeado facilmente se alguém vier por baixo dele. Ele não sustentou, ele não firmou a sua base. E nós sabemos que um lutador, a primeira coisa que ele faz é firmar a sua base. Ele precisa de base, porque senão ele vai ser derrotado facilmente. Queridos, a nossa base é a palavra de Deus. E quando nós estamos firmados na palavra, nós iremos andar bem. Nós iremos progredir, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Existe um Deus que ele está sempre pronto, querido, a nos abençoar. Sempre pronto a te dar coisas boas. Coisas boas, ele quer que você avance, ele quer que você prospere. Amém? Aleluia. Agora eu gostaria que você pegasse as suas duas mãos e fizesse como eu, colocasse a sua mão no queixo. Eu observei que muitos de vocês fizeram aquilo, não que eu falei, mas aquilo que eu fiz. Eu coloquei a mão na bochecha e muitos colocaram a mão na bochecha, em vez de colocar no queixo. Eu não sei, de repente foi para me ajudar, eu vou ajudar o pregador. Ele se enganou,
e eu vou ajudá-lo, né? Para que ele não passe vergonha. Mas, queridos, a verdade é que aquilo que nós fazemos, as nossas experiências, sabe, contam mais do que aquilo que nós falamos. Sabe, e sempre aquilo que eu fizer vai espelhar mais do que aquilo que eu falo. É por isso que nós vemos tanto o Samuel fazer aqui encenações, e eu amo isso. Eu falei que pela manhã eu ia chamá-lo, entendeu? Sabe por quê? Porque essas coisas guardam. Você viu aqui o pastor Josias, no domingo passado, fazer isso, né? Por quê? Porque essas coisas marcam a nossa vida, não é? E você não consegue esquecer, não é? E eu gostaria de fazer aqui, não vou chamar ninguém, fique tranquilo. Eu tenho aqui uma bola de tênis. É claro que ela não é uma bola profissional. E como uma bola dessa ela é feita? Ela, antes de ser colada, as duas partes, é colocado dentro de uma bola dessa, uma pastilha de nitrogênio. E aí então, depois que é colocada essa pastilha de nitrogênio, eles colam a bola. E eles pressionam. E essa pastilha, ela estoura. E o que acontece com essa bola? Ela pode agora quicar. Por quê? Porque existe algo dentro dela. Essa bola, ela foi pressurizada. E aonde ela bater, se for num chão firme, ela vai quicar. Mas se eu pegar essa mesma bola e colocar em uma areia, ela não vai quicar. Essa bola, ela está sob a areia e ela não vai conseguir quicar. Mas quando é criada uma plataforma aonde você pode se movimentar, você vai se movimentar. E queridos, nós somos essa bola. Você já está cheio do Espírito Santo. Você foi cheio do Espírito Santo. E você pode saltar. Você não vai ficar parado. Você não vai ficar parado. Você não vai estabelecer a sua vida na areia. Mas você vai estabelecer a sua plataforma onde você pode quicar, onde você pode saltar. E ainda que as circunstâncias elas venham, ainda que as provações elas venham, você criou uma plataforma e você vai quicar. Você vai saltar. E queridos, mas a dificuldade está muito grande. Quanto mais o chão firme, mais essa bola vai subir. Quanto mais firme, ela vai subir. Aleluia. Não existe nenhuma provação, querido, que você não vai poder saltar sobre ela. Mas você precisa criar um chão firme. Uma plataforma onde o Espírito Santo de Deus estará se movimentando. Aleluia. Deus é bom, queridos. Deus é bom. E Ele quer que avancemos em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Existem pessoas que estão despressurizadas aqui nesta noite. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus estará pressurizando essas pessoas, a ponto de você poder saltar e dar passos largos. Saltar e dar passos largos e avançar naquilo que Deus tem para você. Você vai poder saltar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma maneira de pressurizar a sua vida. E é através da fé, queridos. É através da fé que nós iremos saltar. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro, quando eu estava no quartel, eu passei um tempo no administrativo, como escalante. Eu me lembro quando eu levava algum problema para o comandante e fugia da alçada dele, ele não conseguia resolver aquela situação, saía dos parâmetros do quartel e ele falava para mim, não bastava apenas eu chegar e falar com ele.
Ele falava: Agostinho, provoca o administrador. E quem era o administrador? O administrador era ele. Eu tinha que provocá-lo. Como? Eu precisava escrever. Eu precisava fazer a solicitação por escrito. Eu precisava provocar ele para que ele pudesse ir a esferas mais altas para que o problema pudesse ser solucionado. Mas ele falava: olha só, provoca o administrador. Queridos, deixa eu falar uma coisa, você precisa provocar o administrador, mas não é, calma, não é do seu grupo do WhatsApp. Olha só, eu estou te provocando porque o pastor falou que eu tinha que te provocar. Não é esse administrador que eu estou falando. Mas, queridos, Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. O que você está precisando, queridos? O que você está precisando nessa noite? Clama a mim. Provoca o administrador. Você pode provocar Jesus. Nós vemos ali o centurião, ele provocando a Jesus. Ele disse: olha só, a minha criada, ela está doente, ela está enferma. Mas você não precisa ir lá. Eu sei que você tem autoridade, Jesus. Manda apenas uma palavra. Manda apenas uma palavra e eu sei que o meu criado ficará curado. Ele estava ali provocando a Jesus. Ele estava provocando a Jesus. Nós vemos ali também a mulher cananeia, como eu falei, ela provocou a Jesus. Até os cachorrinhos eles se alimentam das migalhas. Será que eu não posso obter? Será que eu não posso obter isso? Aquilo que eu estou pedindo, ela estava provocando a Jesus. E Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. E por causa disso, a tua filha já está curada. Aquela mulher, ela provocou a Jesus. Queridos, Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. O que você está precisando para saltar? Provoque a Jesus. Nós vemos Pedro, queridos, quando ele estava ali naquele barco, e a Bíblia fala que existia ali aquela grande tempestade, grande vendaval, e Jesus ele vinha andando por cima do mar, e Pedro provocou a Jesus. Ele disse: olha só, se és tu, manda-me ter contigo. Queridos, Pedro, ele já conhecia Jesus. Ele já teve experiências com Jesus. Ele viu quando Jesus pediu o barco a ele emprestado, e não tinha peixe. Jesus falou: olha só, Pedro, joga agora, faz ao mar alto, e joga, lança a rede. E Pedro falou: olha só, Jesus, eu sou pescador, eu entendo disso, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Pedro colheu uma grande quantidade de peixe. Pedro já conhecia Jesus. Sabe o que Pedro estava guardando ali dentro daquele barco? A palavra. Ele falou: se és tu, manda-me ter contigo. Pedro sabia que era Jesus. Ele estava aguardando uma palavra de Jesus. E Jesus fala: vem. Ele fala: agora eu vou. Pedro não estava andando sobre as águas, mas Pedro estava andando sobre a palavra. E ele falou: é sobre essa palavra que eu vou. Ele provocou a Jesus e ele andou sobre a palavra. Queridos, você pode andar nessa palavra. Existe um patamar a ser criado e Deus quer que você avance em todas as áreas da sua vida. Mas nós podemos estabelecer esse chão firme, aonde as circunstâncias virão, nós iremos bater, mas nós não iremos ficar prostrados, nós iremos saltar. Aleluia! Nós iremos saltar, queridos. Aleluia! Nós podemos provocar a Deus. E existe um lugar aonde nós podemos provocá-lo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza.
Aleluia. Aleluia. Mateus 6:6. Sabe, queridos, eu não estou falando que nós seremos sempre duros. Olha só, eu não vou cair, eu não vou chorar, entendeu? Eu não vou fracassar, não, queridos. Nós temos os nossos momentos, sim. Temos os nossos momentos aonde nós iremos prostrar, sim. Não é fácil, não é? Às vezes a vida vem e golpeia contra nós, e naquele primeiro momento, sabe, nós ficamos prostrados, sim. Nós não somos de ferro, não é verdade? O próprio Jesus, ele nos ensina isso. Jeremias, por exemplo, ele tinha um chamado. Ele foi chamado pelo Senhor. Jeremias, no capítulo 1, verso 1, Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias, ele era um jovem quando Deus o chamou. Jeremias não tinha 20 anos, mas Deus o chamou profeta às nações. Jeremias, ele tinha uma missão a cumprir, uma missão a desenvolver, e certamente ele encontraria provações nessa caminhada, porque Jeremias, ele seria a boca de Deus, e ele falaria não aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus queria se pronunciar, falar ao povo, e por isso ele encontrou várias dificuldades, e teve momentos que ele teve fracasso, sim, queridos, tanto que nós vemos que na Bíblia existia um livro só para ele, Lamentações de Jeremias, só para ele se lamentar. E ele se lamentou bastante, porque ele passou por várias pressões. Ele passou por várias pressões, e teve um momento que ele estava caído, mas ele não atentou para essas coisas, e ele disse, sabe de uma coisa? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não vou ficar prostrado. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, e não existe um exemplo maior para nós. Jesus, quando ele recebeu ali a notícia de João Batista, nós sabemos que eles não foram criados juntos. João Batista ficou na Judeia, né? Jesus, ele foi para a Galileia, eles se separaram. Mas existia um ministério ali, aonde eles estavam anunciando o reino. Eu não sei se existia algum diálogo entre eles, eu não sei. Eu sei que chegou uma determinada época, aonde João Batista foi batizar Jesus. Vocês conhecem essa história? E João Batista olha e fala, olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acredito que Jesus, ele desenvolveu ali laços com João Batista. Mas chega a notícia para Jesus, que João Batista havia morrido. Os seus próprios discípulos trazem a notícia para Jesus. Olha só, João Batista foi decapitado. Nós já enterramos o seu corpo. E a Bíblia fala que Jesus, ele pegou o barco sozinho e ele foi para o alto mar. A Bíblia não relata o que Jesus estava fazendo, mas, querido, acredito que Jesus, ele estava em um momento ali de dores. Acredito que Jesus, ele deva ter chorado ali pela morte de João Batista. Sabe, então, queridos, existem momentos em nossa vida que nós iremos chorar, sim, mas nós não ficaremos prostrados. Nós não ficaremos prostrados, mas para isso, nós precisamos criar uma plataforma onde nós iremos nos movimentar. Davi, queridos, ele fez isso. Davi era um homem, grande homem de Deus, e eu gosto muito da história de Davi. Sabe, não é porque ele era esse guerreiro, sabe, que matou Golias, não. Davi, Deus chama Davi e fala, olha só, eu encontrei, Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Sabe, não acredito que Deus, ele chamou a Davi e falou que Davi era um homem segundo o seu coração, porque simplesmente Davi faria a sua vontade. Porque a Bíblia também fala do rei Ciro, lá em Isaías, que o rei Ciro faria toda a vontade do Senhor. Mas Deus não fala que o rei Ciro era um homem segundo o seu coração, mas ele chama Davi, um homem segundo o seu coração. Sabe, queridos, e o que eu vejo nisso? É a adoração, o amor que Davi tinha por Deus. E eu creio que foi o que criou a base para que ele pudesse saltar em momentos difíceis. Eu creio que esse amor e adoração que Davi tinha por Deus foi o que estabeleceu a base, queridos, para que ele pudesse saltar em momentos difíceis. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Deus viu Davi lá no oculto, quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Certamente Davi, ele já desenvolvia um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus dizer: esse é um homem segundo o meu coração. Sabe, ele tem relacionamento comigo, ele procura desenvolver um relacionamento comigo. E eu creio que Davi, ele estava estabelecendo ali o seu patamar, a sua plataforma. E certamente, querido, Deus, ele sabia que Davi iria falhar. Deus não chamou Davi porque falou: olha só, eu vou chamá-lo porque ele não vai falhar, ele não vai cair, ele não vai ter provação. Não, Deus já sabia, Deus já tinha visto a vida de Davi. Antes de começar, Deus já tinha visto o final dele. Deus sabia de todas as coisas, mas mesmo assim, mesmo Deus sabendo que Davi cometeria todas aquelas falhas, Deus fala: é um homem segundo o meu coração. E nós vemos a intimidade que Davi, ele tinha com Deus. Ao ponto do profeta Natã, quando chega para repreendê-lo, e Natã fala: olha só, você errou, você pecou, você fez isso. Você não precisaria ter feito isso, porque você tinha todas as coisas. E se você pedisse mais, Deus tinha te dado. Você tinha todas as coisas, e se você tivesse pedido mais, Deus teria te dado. Davi, ele era um homem que possuía todas as coisas. Mas o interessante é que no Salmo 27, verso 4, Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias, para contemplar a formosura, a sua formosura, e aprender no seu santuário, e aprender no seu templo. Sabe, eu tenho todas as coisas, mas uma coisa só. Se eu tivesse que escolher uma coisa, essa coisa que eu escolho é estar na casa do meu Deus. Sabe, o que eu escolho é esse momento de adoração. O que eu escolho é esse momento a sós com Deus, aonde eu tenho intimidade com Ele. Se eu tiver que escolher uma coisa só, é essa coisa que eu vou pedir. Que eu possa habitar na sua casa, que eu possa continuar com esse relacionamento que eu tenho com Ele. Sabe, Davi, eu creio que Deus, Ele estava vendo essa atitude de Davi. Por isso Ele diz: olha só, é um homem segundo o meu coração. E nós vemos lá em Atos 15, o apóstolo Tiago, ele citando uma profecia de Amós 9, aonde Tiago diz: voltarei e restabelecerei o tabernáculo de Davi que está caído. Eu voltarei, Deus falando, eu voltarei e restabelecerei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Deus não estava falando de uma casa. Deus não estava falando em restabelecer uma casa. Existiam templos mais suntuosos, assim como o templo de Salomão, para Deus edificar, para Deus levantar de novo.
Existia ali o tabernáculo de Moisés, que foi um tabernáculo onde o próprio Deus falou: Moisés, você vai fazer conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Era um tabernáculo certamente muito bom. E Deus não fala que vai reedificar esse tabernáculo, mas Ele fala: eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. O tabernáculo de Davi, queridos, era uma tenda. Deus não estava falando de uma casa, mas Deus estava falando: olha só, eu vou restabelecer aquilo que Davi sempre teve comigo. Essa intimidade que eu quero que vocês tenham comigo. Sabe, porque Davi, ele estava ali trazendo os homens, sabe, a ter um diálogo, a ter uma intimidade com Deus, aquilo que foi perdido lá em Israel, que onde os homens falaram: olha só, nós não queremos mais esse Deus, constitui para nós um rei. Davi, ele estava trazendo tudo isso de volta, naquele templo, ele adorava ao Senhor. Sabe, Deus estava falando disso: olha só, o que tem para mim, o que eu gosto, o que agrada ao meu coração, é uma verdadeira adoração, é uma intimidade, queridos, e essa intimidade é que vai criar chão, aonde as circunstâncias, elas não irão parar a nossa vida. Aleluia, Deus é bom, queridos. Você abriu a sua Bíblia? Você pensou que eu tinha esquecido, né? 1 Samuel 3:10, foi lá que eu pedi? Mateus 6:6, né? Eu falei só para ver se vocês estavam atentos, entendeu? Queridos, eu falei de um lugar onde nós podemos provocar a Deus, aonde nós teremos intimidade, e Mateus 6:6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto. Mas eu vou precisar estar no quarto para ter esses momentos com o Senhor? Deus está falando em um lugar onde você vai ter no seu espírito. Aquela mulher samaritana, ela perguntou a Jesus: olha só, aonde que nós vamos adorar? Porque os nossos pais adoravam nesse templo, vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. E Jesus fala: mulher, é chegado o tempo, é chegada a hora, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que o Pai procura. Sabe, queridos, Deus está querendo se manifestar para nós. Agora, a adoração parte de nós para Ele. Aleluia. E existe um lugar aonde nós podemos provocar ao Senhor, aonde nós iremos avançar, aonde nós vamos conseguir coisas altas em Deus, aonde não ficaremos prostrados. Aleluia. Agora sim, abra sua Bíblia em 1 Samuel 3:10. Eu gostaria de chamar o Ministério de Música para que você possa pensar que está terminando. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Você abriu em 1 Samuel 3:10? Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos ali, quando Samuel era um jovem, ele foi para o templo, ele foi ensinado, seria ensinado do Senhor. E ele foi para o templo, onde estava ali o sacerdote Eli, que cuidava dele. Mas Samuel, ele não tinha experiência com Deus. Ele não tinha contato com Deus. Ele ainda não conhecia Deus. Mas a Bíblia fala que quando as lâmpadas do templo estavam se apagando, Eli
foi descansar. E Samuel também foi para o seu quarto descansar. E a Bíblia fala que Deus chamou a Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel se levanta da sua cama, sai do seu quarto. Eu estou parafraseando. E vai a Eli. E fala: Eli, eu estou aqui, o que você quer? E ele fala: rapaz, eu não te chamei. Volta, vai deitar. E Samuel, ele volta para se deitar. E novamente ele ouve aquela voz: Samuel, Samuel. E ele se levanta mais uma vez e vai a Eli: o que você quer, Eli? Ele: rapaz, eu não te chamei, vai te deitar, rapaz. E Samuel volta para o seu quarto. E novamente ele ouve aquela voz: Samuel, Samuel. E ele se levanta e vai a Eli: o que você quer, Eli? Eu acho que ele já estava de saco cheio. Rapaz, que é isso, rapaz? De novo? Eu não te chamei. Aí ele: entendi. Agora a ficha caiu. Olha só, Samuel. Quando você ouvir essa voz de novo, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas olha o que fala 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Sabe o interessante disso? É que Samuel, ele saía do quarto, mas Deus permanecia. E quando Samuel voltava, Deus estava lá. Samuel, Samuel. Samuel saía do quarto, Deus permanecia. Ele ali esteve. Samuel voltava para o quarto. Samuel, Samuel. Deus queria um relacionamento com Samuel. Deus, ele quer um relacionamento contigo. E não é porque às vezes nós achamos que paramos de ouvir a voz de Deus que ele parou de falar. Ele permanece ali, pronto para nos abençoar. Pronto para nos abençoar. Essa é a vontade dele para a nossa vida. Mas se eu cair, e se eu cair, pastor, eu já caí tantas vezes. Provérbios 24:16 diz que 7 vezes cairá o justo e Deus o levantará. Queridos, Deus, você não vai impressionar Deus o cair. Deus não vai ficar impressionado quantas vezes você cair. Mas, querido, Deus está interessado quando você se levanta. E essa é a vontade de Deus, é o que agrada ao coração de Deus. Nós podemos cair sim. O justo, ele pode cair, mas ele vai se levantar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia fala 4 vezes: o justo viverá pela fé. Romanos fala: o justo viverá pela fé. Gálatas fala: o justo viverá pela fé. Hebreus fala: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4 diz: o justo viverá pela sua fé. Nós podemos cair. Nós podemos cair sim, queridos. Nós não estamos livres disso. Mas nós vamos nos levantar à medida que nós conseguimos, através de um relacionamento com Deus, criarmos uma plataforma onde o Espírito de Deus se movimenta. E nós vamos saltar. Nós vamos saltar. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé, queridos. Deus tem meios. Deus tem meios de pressurizar a nossa vida, para que nós possamos saltar de novo. Se você parou de saltar, Deus tem meios para pressurizar a sua vida nessa noite. E você vai saltar. Ainda que os problemas venham,
você vai saltar. Aleluia.